Bom, então vamos continuar aqui falando do ideal da cavalaria, a plenitude do espírito católico, né? Agora a parte 2, continuando. Então, de novo, o subtítulo aqui que a revista coloca é maravilhoso, né? Então, o que diferencia o cavaleiro das outras vocações existentes na igreja? Por quê? Porque existem muitas vocações na igreja, claro, qualquer um sabe disso, até quem não é católico sabe, né? Tem vocação de ensinar, tem vocação de rezar, tem as vocações ativas, tem as vocações contemplativas, enfim. Mas o que diferencia o cavaleiro dessas outras vocações? Então ele diz: missionários dos bons tempos se expunham à morte pelo contágio de doenças ou se arriscavam a serem comidos pelos selvagens. Olha aqui, ó, o pessoal do Sínodo da Amazônia. Ó, os nossos missionários que vieram lá atrás, graças a eles nós somos cristãos hoje, né? Então, eles se arriscavam até a serem comidos pelos selvagens. E vocês sabem que isso acontecia mesmo, né? Vê se o bispo Dom Sardinha, né? Até o nome parece piada pronta, né? Mas ele foi comido pelos índios, né? Esses índios que vocês dizem que são maravilhosos, né? Até pedindo desculpa para eles, né? Não, desculpa, porque nós viemos aqui e evangelizamos vocês. Vocês que viviam no estado primitivo, nós viemos trazer a civilização de para vocês, desculpem, né? Olha o que nós fizemos, devíamos deixado vocês na idolatria dos ídolos, né? Devíamos ter deixado vocês se matando uns aos outros, devíamos ter deixado vocês matando os próprios filhos, né? Como os fazem até hoje. Me desculpe, não devíamos ter feito isso. Na verdade é isso que estão falando hoje, né? Os tais, os católicos, os jubas, né? Estão falando isso hoje, né? A ideia é essa, a ideia desse sínodo da Amazônia foi essa, né? Então, agora, o ideal de cavaleiro não é esse. Então continua o Dr. Plínio, são pessoas admiráveis, dentre as quais muitas morreram mártires e foram canonizadas. Aliás, ainda as outras vocações, né? Essas pessoas, por exemplo, que vieram para cá nos evangelizar, né? São pessoas admiráveis, né? O senhor Dr. Plínio não as está diminuindo, né? Dentre as quais muitas morreram mártires e foram canonizadas. Entretanto, o cavaleiro representa a Deus a um título especial ao lutar por ele e pela Santa Igreja, caminhando com entusiasmo de encontro à morte, né? Isso tudo só do subtítulo, né? Então, continuando. Deus associa o homem à sua obra criadora de dois modos. Um é pela paternidade espiritual ou física. A paternidade física, é claro, é a paternidade natural. Todos nós temos um pai e uma mãe, e essa é a paternidade física, né? Agora, a paternidade espiritual se dá quando se ganha alguém para a vida eterna. Há, entretanto, outro modo pelo qual Deus nos associa à sua obra criadora. Cabe a Deus tirar a vida de alguém. Ou seja, cabe a Ele tirar a vida ou matar alguém. Lógico, isso naturalmente é um atributo divino. Só Ele que pode fazer isso. Porém, quem legitimamente mata outro que, segundo o plano de Deus, deve ser morto, exerce uma prerrogativa divina, né? Aí ele vai dar o exemplo daqui da pena de morte, né? Por exemplo, um homem é um assassino e deve ser morto num ato de legítima defesa ou porque a lei mandou que fosse executado. O Estado tem o direito de mandar matar nas ocasiões em que é justo, bem como qualquer pessoa possui o direito de matar na sua própria defesa ou de terceiros. Assim, tem-se o direito de matar na defesa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, nos casos em que a moral católica permite, né? Que foi no caso das cruzadas também. Aí a revista colocou aqui uma nota, né? Claro que essa nota foi colocada pela revista, não é do senhor Dr. Plínio, citando a Suma Teológica, trecho da Suma Teológica, e os parágrafos, os números 2264 e 2265 do Catecismo, que fala justamente desse tema da pena de morte, né? Aliás, como eu já disse, né, esse é uma coisa que estão querendo mudar, ou já mudaram do catecismo, né? São 2000 anos de tradição da igreja, da tradição e do magistério da igreja, dizendo que a pena de morte é admitida. Aí vem alguém e diz, hoje isso não vale mais, né?
eu fico com os 2000 anos de tradição de magistério da igreja. Ninguém pode mudar o magistério da igreja, seja quem for, né? Então eu digo, se você tem o catecismo da Igreja Católica, seu velho catecismo, guarde-o bem, tá? Guarde esse velho, esse antigo, porque esse é o verdadeiro catecismo da Igreja Católica. Essas novas edições que estão por vir, eu não sei não, né? Então, portanto, quando se combate em nome da ira de Deus, e movido por uma cólera inspirada pela graça, eu lembro de Jesus no templo espantando os vendilhões, né, com chicote. Há uma beleza especial no exercício dessa justiça. Então o cavaleiro que vai à guerra não só disposto a morrer, mas a matar para que a vida espiritual, sobrenatural, se espalhe sobre a terra, também representa a Deus a um título especial e exerce uma missão divina, né? Então vamos aqui ver um outro trecho, né, continuando, né? Se ultrajado pelo inimigo, o cavaleiro mantém a cabeça alta, revida e continua a luta. Em nossa época, a luta não se dá só, nem principalmente no campo físico, né? Em outras palavras, hoje nós não vamos pegar a espada e sair matando os infiéis, né? Provavelmente isso hoje não vai acontecer, né? Mas isso não quer dizer que a luta tenha terminado, pelo contrário, né? Então, o principal da guerra não é o esforço material, mas o intelectual. Atualmente se conquistam mais povos pela guerra psicológica do que pela guerra militar. As maiores conquistas que o comunismo fez não foram pelas armas, mas pela velhacaria, né? Não que o comunismo não tenha matado e muito, né? Mas as maiores conquistas do comunismo foi pela velhacaria. Por exemplo, como o comunismo se introduziu em toda a Europa Oriental, foi mediante concessões vergonhosas de Roosevelt no Tratado de Yalta. Como o comunismo conseguiu conquistar a China e depois o Vietnã, foram concessões que Marshall fez aos comunistas chineses, entregando a China numa bandeja. Como o comunismo vai se difundindo pelo mundo? Através da conquista das almas por meio do processo revolucionário descrito no meu livro, no caso o livro do Sr. Dr. Plínio, Revolução e Contra-Revolução. Esse é um livro que eu indico para todos, quem não leu, leia, porque é um primor esse livro. Contra essas formas de conquistas psicológicas, ou há uma conquista também psicológica, ou não adianta nada, né? Ou seja, vamos lutar com as mesmas armas. Se a guerra é psicológica, vamos usar armas psicológicas. Então, nós somos contra o comunismo que brande ideias, como eram os cruzados contra os maometanos que brandiam sabres. Os maometanos não usavam sabres e lanças? Nossos antepassados também. O comunismo usa ideias? Nós usamos ideias. Ele faz a revolução, nós fazemos a contra-revolução. Então, hoje, o que o homem teme não é tanto a morte, né, como em outras épocas, que o homem ia à guerra de fato e lutava de fato, brandindo espadas, né, e sabres uns contra os outros, né? Então, qual seria o maior temor do homem nos dias atuais? Ele diz aqui: a risada dá mais medo ao homem do que a bomba. Hoje o homem tem mais medo de cair no ridículo, de ser ridicularizado, do que a guerra, do que o inimigo estar à sua frente, né? De nós é exigida esta coragem, ou seja, bela como a de quem enfrente a morte. A coragem contra o ridículo, né? Se o homem tem mais medo do ridículo do que da morte, enfrentando o ridículo, ele faz uma imolação a Deus mais preciosa do que entregando a vida. Estar, portanto, continuamente raspando-se no ridículo, não se incomodando com a opinião dos outros, isto é ser cavaleiro. Hoje em dia ser cavaleiro é principalmente isso. Quando o homem faz isso e compreende que se une a Deus extraordinariamente por esta forma, e tem o gosto de ser vilipendiado, ultrajado, e de manter a cabeça alta e revidar e de lutar, ele é um perfeito cavaleiro.
Eu lembro um caso que aconteceu bem recentemente, né, de uma emissora de televisão que tentou ridicularizar algumas pessoas, né, e teve que sair correndo de um templo, né, porque saíram com vergonha correndo de um templo, né, não que eles foram expulsos no sentido de violência, mas porque eles não tiveram como ficar lá, eles foram acuados no sentido de ideias mesmo, né. Então, quando o senhor Dr. Plínio diz, você tem que manter a cabeça alta e revidar, foi revidado na mesma moeda e com afinco, né? E revidar e de lutar. Isso é ser cavaleiro hoje em dia, né? Esse foi um exemplo claro que nós tivemos recentemente, né? Agora o senhor Dr. Plínio vai falar do martírio, né? O mais belo de todos os martírios. Então, diz ele, terminada esta exposição, poderia surgir a pergunta, tudo isso é bonito, mas como me portar quando chegarem para mim o risco e a morte? Né? Ou seja, é muito fácil eu estar aqui, por exemplo, sentado nessa cadeira, no conforto da minha casa, né? Falando sobre o martírio. Né? Mas e se o martírio chegar de verdade? E aí, qual vai ser a nossa reação? Vamos ter a coragem dos mártires? Né? Eu estou falando isso para mim mesmo, né? E eu acho que é uma pergunta que cada um deve se fazer. Será que eu vou ter essa coragem? Falar agora é fácil, mas eu vou ter essa coragem, né? Então, qual vai ser a nossa atitude, né? Não posso fazer uma espécie de injeção de tudo quanto ouvi e meter dentro de mim para sair um herói, né? Como que eu vou fazer sair um herói de dentro de mim? O que vou fazer para ser fiel a essas ideias? Né? Aqui vem a doutrina da verdadeira vida espiritual. Se eu, no meu ideal, sinto-me chamado para isto, mas na realidade não tenho forças, ou seja, se eu sei que se um dia o martírio vier, eu não vou ter forças para enfrentar isso, né? Devo pedi-las para estar à altura do meu ideal, né? Para isto temos a oração, os sacramentos, a meditação que nos elevam até este ponto. Pode ser que alguns cheguem entusiasmados à hora do sacrifício, outros com medo, mas vencendo o próprio medo e compreendendo a beleza de vencê-lo para lutar. Né? Então, pedir para Deus que dê essa coragem, né? Se eu tiver que chegar até o martírio, inclusive o martírio da honra, né? Chegar a ter que enfrentar o ridículo, que Deus me dê a coragem para isso, né? Eram cavaleiros verdadeiramente porque sentiam a beleza de seu ato e queriam consumá-lo, ou seja, o martírio, né? Conscientes de todo o esplendor que o martírio trazia consigo. Evidentemente, para isso é preciso receber uma graça especial, né? Como eu disse. Não vai ser natural isso, é preciso uma graça especial. Sem esta graça, a pessoa não enfrenta, mas é preciso pedi-la desde já. Por isso, em todas as Ave-Marias, há este pedido final: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem vai ter coragem nessa hora? Sem uma graça especial, não se tem. Ninguém vai ter coragem, né? Então, para terminar, eu gostaria de ler a última frase do artigo, né, que eu acho uma frase lapidar. Né? Às vezes, confiar é mais duro do que se entregar, mas não temos o direito de ceder. É preciso confiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.